Boa noite a todos. Eu sou Cecília Zelic. Em nome do Acolher, eu quero dar boas-vindas a todos e todas. Eu vou pedir para que todos, com exceção do Dr. Flávio e da Marta, também fiquem com os microfones e as câmeras fechadas, né? Se alguém quiser ir fazendo perguntas ou comentários durante a palestra, pode ir colocando no chat, que depois a gente vai passando para o Dr. Flávio, né? E dúvidas que não forem relacionadas diretamente com o tema da palestra, vocês podem nos mandar, ou pelo chat ou por e-mail, que oportunamente a gente vai respondendo, tá? A declaração de participação vai ser conferida a todos aqueles que fizeram a inscrição e que preencherem a avaliação que o link foi mandado no e-mail para vocês. Então, durante a semana, a gente vai enviando a declaração de participação para vocês. É uma alegria grande, a gente tem pessoas de vários estados, né? Isso é muito legal. E é muito bom a gente receber todos vocês aqui hoje para conversar e conhecer um pouquinho mais sobre esse tema, né, que é a disponibilização de crianças e adolescentes para adoção, aspectos legais e processuais. E por que para a gente é tão importante pensar nesse tema? O Acolher acredita que a construção dos laços e os vínculos entre as crianças e adolescentes adotados e suas famílias passa pela proteção e pela garantia dos seus direitos e de suas famílias de origem. Só é possível a construção de laços seguros, fortes e duradouros quando há certeza de que todos os direitos dos filhos e filhas por adoção foi respeitado em todas as fases do processo. A adoção, sem dúvida, é uma medida protetiva que o Acolher defende, mas sempre tendo em vista o seu caráter de excepcionalidade previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, ou seja, que todos os esforços para manter a criança na sua família, a criança e o adolescente na sua família de origem, sejam garantidos. Eu vou passar a palavra para a Marta, ela vai apresentar o Dr. Flávio para a gente, que é quem vai estar conduzindo essa reflexão de hoje. Obrigada, boa noite, bem-vindos todos ao Acolher, a nossa palestra. O Dr. Flávio Frazeto, ele é defensor público, atualmente na Defensoria Pública na Unidade de Santo Amaro, na Infância e Juventude. Ele é advogado, formado pela São Francisco e também é formado em psicologia. E o currículo dele é bem extenso, se a gente fosse ficar falando aqui, a gente vai passar muito tempo. Então, eu prefiro passar a palavra para o Flávio, e eu vou pedir que o pessoal fique com o microfone desligado, né, e com o vídeo de preferência, se quiser, ligado, e quem quiser já vai fazendo as perguntas no chat, que a gente vai estar anotando e depois repassando, tá bom? Obrigada. Flávio, você. Bom, boa noite a todos. Eu queria agradecer o convite, para mim é uma honra muito especial poder estar conversando com vocês, falar um pouco, na verdade, do que consiste a minha experiência profissional, né? O tema da adoção, ele tem, vamos dizer, dois lados, né? Tem o lado da trajetória da criança e tem o lado da trajetória dos pretendentes à adoção, que acredito eu, seja a maioria aqui dos que estão nos ouvindo. Esse lado da trajetória necessária, né, por parte daquele que pretende adotar uma criança, eu acho que faz parte um pouco, né, da rotina de vocês aí, que estão se habilitando, já foram habilitados, estão na fila de espera, e também não é a minha especialidade, né, nessa área. Eu trabalho com o outro lado do fluxo, né, de como uma criança chega à condição de se tornar adotável por pretendentes que estão cadastrados. Acho que é muito importante, né, como a Cecília já adiantou, que vocês consigam pelo menos ter uma noção do que tem que acontecer para que uma criança possa ser disponibilizada para adoção.
até para que alguns mitos, né, algumas convicções de senso comum aí possam ser melhor elaboradas, né? Alguma delas é assim, né? Entender um pouco, porque talvez não seja tão rápido e nem deva ser tão rápido, né? A disponibilização de uma criança para adoção. Eu acho que muita coisa é acreditada, uma demora na justiça, que eu com certeza não desconsidero como um fator importante para que atrase, né, a definição do destino de muitas crianças, mas mesmo nos espaços em que a justiça procura conduzir os processos de forma mais rápida possível, a gente tem um limite temporal, né, para dar conta daquilo que a lei impõe como necessário para que uma criança seja disponibilizada para adoção. E vocês vão poder ver um pouquinho, a partir do que eu falar, né, o que são todas essas condições necessárias para que isso venha a acontecer. Eu queria começar fazendo uma pequena ressalva desde o início, né? A informação que eu tenho aqui, há pessoas nos assistindo aqui de vários estados, vários municípios diferentes. Então, eu queria dizer o seguinte, que nesse campo, né, existe muita variação local, de fluxos, de funcionamento, de entendimento, de compreensão. Vocês vão ver, conforme eu for avançando na exposição, que a lei trata, né, questões muito importantes, muitas vezes com fórmulas muito genéricas, que dão margens a muitas possibilidades de interpretação. São, às vezes, conceitos muito, muito vagos, e aí cada equipe de cada vara, né, muitas vezes mais de uma vara no mesmo município, como se dá aqui em São Paulo, tem uma compreensão muitas vezes significativamente diferente, né, de como as coisas devem ser conduzidas, de forma que o que se passa aqui em Santo Amaro, né, que é uma região, zona sul da capital de São Paulo, que é onde eu atuo, e a partir do olhar que eu vou conversar com vocês, pode se dar de forma bem diferente do que se dá, né, em uma outra vara aqui mesmo de São Paulo, e quanto mais, né, em estados de outras regiões, como Norte, Nordeste, Sul. Essa área, esse campo, né, da Justiça da Infância e Juventude, ele é marcado por algo que a gente chama em direito de uma discricionariedade muito grande, ou seja, quanto que a pessoa de cada profissional que opera, né, a lei, que aplica a lei, importa em termos de diferença de condução das situações e dos casos, né? Exatamente porque as fórmulas que a legislação utiliza são muito genéricas e dá margem a muitas compreensões subjetivas distintas. Então, se vocês querem saber de fato como funciona, né, o procedimento para disponibilizar uma criança para adoção na comarca em que vocês moram, é só buscando informações com os operadores de lá. Então, o que eu vou trazer para vocês, e a minha ideia é tentar manter fiel, né, ao texto da lei, é um panorama geral, mas que, repito, dá muita margem para variedades de interpretação, dependendo do local e da tradição cultural, inclusive de cada comarca, de cada estado, de cada tribunal de justiça. Bom, primeira coisa, eu queria começar falando para vocês assim que o estatuto, né, ele, e até para vocês começarem a perceber o tamanho da complexidade, né, da questão, o estatuto, ele, em vários locais, né, isso não são apenas o estatuto, mas a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, a própria Constituição Federal, eles estabelecem que a criança tem o direito à convivência familiar, ou seja, a criança tem direito de ser criada no seio de uma família, no sentido de que uma criança não deve, né, passar a sua vida numa instituição, e se ele tiver que ser encaminhado para uma instituição, que isso se dê de maneira excepcional e necessariamente breve, né? Então, é direito de uma criança estar fora de uma instituição, e toda criança tem direito a ser criada em condições, né, em condições satisfatórias que propiciem, né, o seu desenvolvimento integral.
Está escrito lá no artigo 19 do Estatuto que as crianças devem ser criadas em ambientes que lhe favoreçam o seu desenvolvimento integral, ou seja, a criança tem direito a estar numa família que vá prover as suas necessidades aí de diversas e variadas ordens, né, de modo que ela consiga, de alguma maneira, né, concretizar, né, que ela consiga transformar suas potencialidades, né, em ato e se transformar assim, um sujeito adulto pleno, né? Então, uma criança ela não pode ser vítima de negligência, de violência. Tá, então, aí se deve... A primeira conclusão que a gente tira, né, dessa premissa é que uma criança não deve permanecer num lar ou ser criada num lar, né, em que essas condições mínimas não sejam oferecidas para o seu desenvolvimento, né? Bom, só que de outro lado, né, a lei, o estatuto, ele vai dizer que a criança tem o direito de ser criada no seio de sua família, no seio de sua família, né? O sua família aí, num sentido mais amplo, está dentro daquilo que são dois conceitos que o Estatuto também utiliza, que é o conceito de família natural e família extensa. Então, quando se fala no seio de sua família, quer dizer que a criança tem direito a ser criada com o seu pai e a sua mãe. No caso de família natural, faz uma referência a esse conceito de paternidade biológica. São os pais biológicos, né? A criança tem direito a ser criada no seio da sua família, né? No caso, se os pais biológicos não tiverem condição, né? Ela tem o direito de ser criado, né, no seio da sua família extensa, né? Esse conceito de família extensa ele é um pouco polêmico, mas aqui eu vou colocar no sentido de que tem direito a ser criado com outros parentes, né, sob cuidado de parentes, né? E somente se não for possível ser criado, né, pelo pai e pela mãe, e se não for possível ser criado por parentes, né, aí essa criança deve, né, é direito dela ser encaminhado para a família adotiva. Bom, veja, então, gente, nós temos de um lado o direito de uma criança ser criada por uma família que lhe forneça, né, que lhe disponibilize condições adequadas para o seu pleno desenvolvimento, né, mas, de outro lado, a mesma lei diz que a criança tem direito a ser criada por sua família. E aí a gente entra numa primeira dificuldade, né? Como é que eu avalio, né, que o direito de uma criança a ser criada na sua família, ele prevalece ou não prevalece sobre o direito dessa mesma criança de ser criada num ambiente que favoreça o seu pleno desenvolvimento, né? Por quê? Porque muitas vezes no seio da sua família, essa criança sofre violação de direitos, muitas vezes está em situação de risco, é alvo de negligência, né? Então, essa criança teria o direito de ser retirada dessa família, né, para que ela vá para uma família que lhe proveja condições necessárias para o seu desenvolvimento saudável. Só que, na medida em que eu retiro essa criança dessa família natural, que não, naquele momento não está conseguindo lhe dar essas condições, eu estou violando o direito da criança de ser criada no seio da sua própria família. Então, existe uma tensão básica aí, né? Tem juízes que entendem que, bom, basta uma simples, né, constatação de que a família natural extensa não está em condições de oferecer o necessário para a criança, que o juiz já relativiza esse direito da criança ser criada no seio da sua família e já vai, de forma rápida, né, bastante rápida, disponibilizar essa criança para ser adotada. Agora, tem juízes que entendem de outra forma, né, no sentido de que não basta uma simples verificação de uma negligência momentânea, ou muitas vezes até uma negligência crônica que essa criança sofre no seio da sua família, né, porque esse direito da criança ser criada, né, pela sua família natural, pela sua família extensa, ele não vai ser relativizado com tanta facilidade, né, só porque naquele momento essa família não está em condições de prover
condições necessárias para o desenvolvimento saudável da criança, né? E essa última interpretação, né, me parece um pouco a ideia, né, da legislação que nós temos em vigor. O Estatuto ele é muito claro no sentido de que, se você constata, né, é tão forte essa disposição de que a criança tem direito a ser criada no seio da sua família natural ou família extensa, que o Estatuto diz assim: constatada uma eventual negligência, violência, né, contra a criança, alguma coisa que afete o seu desenvolvimento saudável, antes de se tirar essa criança dessa família, né, essa família tem que ser atendida, a ela tem que ser ofertado, né, toda uma rede de serviços, toda uma gama de serviços, né, programas de apoio familiar, programas de orientação familiar, programas de auxílio, né, inclusive no sentido de que, se essa negligência está de alguma forma associada a um quadro de miserabilidade, né, de falta de recursos materiais, o Estado teria obrigação, né, de prover esse auxílio material a essa família, para que essa família possa se potencializar e exercer e garantir os direitos dos seus filhos. Então, assim, eu vou ler aqui para vocês, né, o que está no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 12.010, que é uma lei que alterou o Estatuto. Na verdade, não alterou, mas é uma lei que disciplinou, que detalhou essas questões sobre o direito à convivência familiar, né, em 2009, numa modificação que o Estatuto da Criança e do Adolescente sofreu. O parágrafo 1º desse artigo 1º dessa Lei 12.010 diz assim: olha, a intervenção estatal, em observância ao disposto no artigo 226 da Constituição Federal, será prioritariamente, veja, a intervenção estatal será prioritariamente voltada à orientação, apoio e promoção social da família natural, junto à qual a criança e o adolescente devem permanecer, ressalvada absoluta impossibilidade. Veja os termos da lei, né? Ressalvada absoluta impossibilidade, demonstrada por decisão judicial fundamentada. Então, se chega a conhecimento da rede de proteção da criança e adolescente, que essa criança está sofrendo violação dos seus direitos, né, por parte, né, da família onde ela está inserida, né, antes mesmo de retirar a criança dessa família, o que manda a lei é que essa família receba um suporte, né, receba, como diz aqui, apoio, promoção social e orientação, para que ela possa se conduzir de forma a garantir esses direitos. Agora, se acontece de não ser possível, né, promover essa família, atuar na promoção dessa família, mantendo a criança, né, sob o convívio dela, aí a lei permite que se faça o que a gente chama de afastamento da criança do convívio familiar. Mas veja como é complexo isso. Como é que eu avalio, né, uma situação, por exemplo, em que a mãe deixa o filho sozinho em casa, e sai, deixa o filho sozinho em casa, e aí alguém denuncia a situação, chega a polícia aciona o conselho tutelar, essa criança... E aí essa situação chega ao conselho tutelar. Como é que o conselho tutelar vai avaliar se ele pode manter essa criança com essa família, ou se ele mantiver a criança com a família, se isso tem chance de acontecer novamente, essa criança ser revitimizada, ou se ele tem que retirar essa criança do convívio dessa família? Tem que se avaliar muita coisa, né? E essas avaliações, os profissionais estão chamados para avaliar se é possível proteger, promover a família, mantendo a criança com ela, assim, implica avaliações muito pessoais. Existem profissionais e técnicos que, por qualquer ameaça, entendem que essa criança tem que ser retirada da família, né? Outros acham que não, mesmo havendo uma violação de direito, essa violação é tolerada desde que se faça um trabalho intensivo de resgate da capacidade protetiva dessa família,
Então, veja, o que eu quero dizer para vocês é que a forma como a lei, as diretrizes que a lei dá, faz com que haja muitas possibilidades de leitura do caso, né? O que é risco, né? Qual é a gravidade do risco que implica a retirada ou não da criança da família, né? Quando que isso tem que ser feito, né? Tudo isso vai variar muito de local para local, né? Então, repito, você pode ter varas em que, eu tenho uma notícia aqui de que uma mãe deu à luz e ela é usuária de crack, e o juiz e a rede, os seus técnicos entendem, não, usuário de crack não tem condição, o trabalho com eles é muito a longo e médio prazo, essa criança não pode ficar esperando, então eu já, de antemão, eu já pego e encaminho essa criança para uma família e disponibilizo essa criança para adoção. Você pode ter juízes que entendam assim, você pode ter juízes que entendam de maneira diversa. Olha, essa criança nasceu, a mãe é usuária de crack, mas a lei, como a lei manda, né, que eu tenho que investir na família, que eu tenho que esgotar as possibilidades, né, o Estatuto, em mais de uma vez, fala que somente esgotadas as possibilidades de encaminhamento da criança para a família natural ou família extensa é que ela pode ser disponibilizada para adoção. Então, tem alguns juízes, né, a partir desses dispositivos legais que falam que tem que estar esgotado, por exemplo, que falam assim, não, vamos, mesmo que essa mãe seja usuária de crack, vamos oferecer a ela um tratamento, vamos ver como ela vai reagir a esse tratamento, né? E aí, só depois que eu perceber, né, a partir de relatórios da equipe responsável pelo tratamento, de que o caso dela é muito grave, sem perspectiva de retroceder, ou então se ela simplesmente não adere ao tratamento, só depois de eu ter feito a oferta, né, e por alguma razão essa oferta ter fracassado, é que eu vou poder descartar a família natural enquanto possibilidade, né, de garantia desse direito da criança que é ser criado por essa família. Isso se agrava, a dificuldade de se avaliar isso, né, se agrava ainda mais quando a gente considera que a grande maioria, né, assim, os clientes preferenciais dessa rede de proteção são famílias muito pobres, né? São famílias assim que vivem numa zona de exclusão social muito grande. Eu costumo falar assim que vamos dizer assim, eles moram na parte da favela em que o pessoal que mora na favela acha terrível, assim, né? São muitas vezes moradores de rua, usuários de droga, pessoas que não têm e são problemas que você tem como pano de fundo muito forte essa questão da pobreza. E aí a gente não sabe se a pobreza, até que ponto é a pobreza que determina, né, a situação de risco da criança, né, ou se a pobreza é só, vamos dizer, um fator a mais em relação a isso, né? Enquanto essa família estiver despojada de qualquer possibilidade, né, de manter uma vida estável, porque não tem nenhum tipo, vive abaixo da linha da pobreza, né, em condições extremamente precárias, né, você não tem como saber se o problema fundamental é a questão da falta de recursos ou se a falta de recursos, né, só potencializa outros problemas fundamentais. E por que isso é uma dificuldade? É uma dificuldade porque o Estatuto, em 1990, né, e aí, de uma forma intencional, né, reagindo contra a possibilidade de retirar crianças de famílias pobres apenas em razão da situação de pobreza que era previsto no Código de Menores, né, o Estatuto ele estabeleceu lá no artigo 23, né, que a mera insuficiência de recursos materiais ela não é motivo suficiente para que os pais percam o poder familiar, ou seja, que eles percam o direito de criar os próprios filhos, né? E se for constatado que o problema é fundamentalmente um problema de falta de condições financeiras, aí o Estatuto estabelece que cabe ao Estado, de alguma maneira, prover condições materiais mínimas de sobrevivência para essa família poder criar os seus filhos, né? Mas veja, gente, e aí, só para aumentar um pouco mais o problema, né? Infelizmente, né, as políticas públicas que se tem para promoção familiar, elas são muito limitadas. O que nós temos para oferecer para uma família que está em condição de extrema pobreza, né, são programas de transferência de renda, né, que é o Bolsa Família,
né? Não vou considerar esse contexto excepcional da pandemia, mas que são valores muito baixos, se a gente for considerar, é valor muito baixo, depende muito do local que a gente está falando, mas aqui para São Paulo, no custo de vida aqui da capital onde eu estou, são valores muito insignificantes. Então, uma família não consegue sair da condição da extrema pobreza por meio dos programas de auxílio disponíveis, né, dos programas de transferência de renda disponíveis. Você não tem uma política de colocação profissional que acomode pessoas que têm um baixíssimo grau de formação, muitas vezes são analfabetas, né? E você não tem, sobretudo, uma política habitacional, que grande parte dos problemas dessas famílias que não conseguem criar os filhos tem a ver com o fato de não ter onde morar. E o fato de não ter onde morar, né, é um dificultador de acesso para todas as demais políticas públicas, porque a pessoa não consegue se vincular a um serviço de assistência social, a um serviço de atendimento de saúde, porque ela vai circulando por vários territórios, e aí os demais trabalhos que precisam ser feitos com essa família não conseguem se desenvolver porque ela não tem um ponto fixo, né? É interessante que tem alguns países, por exemplo, que vão trabalhar a questão dos usuários de droga, que a primeira coisa, eles chamam de programas house first, né? Primeiro você dá uma casa para o sujeito e aí depois você entra com o restante das políticas públicas, porque sem ter uma casa, as demais políticas não têm como se efetivar e não têm como ser aplicadas, né, a médio e curto prazo. E a política habitacional para famílias que têm dificuldades para criar seus filhos, ela é zero, ela é nula, né? Algum tempo atrás você tinha um auxílio aluguel que você conseguia, né? Eu estou falando da realidade aqui da capital, gente, desculpa, não dá, eu não consigo generalizar isso para todo o país, mas aqui na capital há algum tempo você tinha um auxílio aluguel de R$400 para essas famílias, mas já há 4 anos, mais ou menos, 4, 5 anos, esse auxílio foi cortado e você não tem nenhum tipo de suporte do Estado para a questão habitacional. E aí você imagina na condição do juiz, então eu vou mandar uma criança para adoção, porque a família não tem onde morar, sendo que a lei fala que, por questões, né, de pobreza material, eu não posso tirar os direitos direitos do pai sobre essa criança. Como é que eu concilio isso, né? É muito difícil, né? Por isso que aí vocês já começam a entender por que às vezes é difícil você resolver a situação de uma criança que está no serviço de acolhimento, né? Por quê? Porque, assim, o juiz, a justiça é colocada em situações dilemáticas, né? Porque muitas vezes, por conta da omissão do Poder Executivo, você não consegue cumprir o que está na lei, né? E as famílias têm direito de se defender, né? Têm direito de reclamar ao Estado que o Estado cumpra aquilo que a legislação impôs a ele, né? Como condição para que ele possa, no momento posterior, subtrair essas crianças, né, do convívio com a sua família e encaminhar para outra família. Então, tudo isso vai gerando uma... vocês já começam a entender, então, por que existem muitas crianças em serviços de acolhimento, seja acolhimento institucional e familiar. Você tem muitas famílias, né, disponíveis para adotar, né, pretendendo adotar essas crianças, mas essas adoções elas não vão acontecer porque essas famílias não estão disponíveis para adoção. Por quê? Porque está sendo feito um trabalho de investimento, né, na potencialização da família de origem para que essa criança, para que o juiz possa entender que essa alternativa está esgotada, né, e só nesse momento ele poder, de fato, disponibilizar a criança para adoção. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de entre os muitos artigos, né, do Estatuto que trata desse assunto, mas o artigo 39, ele é bastante esclarecedor em relação ao que eu estou falando, né? Ele vai falar assim, o artigo 39 é o artigo que fala da adoção. Aí o artigo 39, parágrafo 1º, vai dizer o seguinte: a adoção é medida excepcional e irrevogável, a qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente na família natural ou extensa,
na forma do parágrafo único do artigo 25 dessa lei. Ou seja, é muito claro, né, no sentido de que assim, não dá para mandar para adoção se não foram esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente na família natural ou extensa. Então, isso aqui, né, veja, somado ao que eu falei para vocês antes do artigo 23, e aí eu vou ler aqui para vocês o artigo 23. O artigo 23 diz o seguinte: a falta ou carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou suspensão do poder familiar, e não existindo outro motivo que por si só autorize a decretação da medida, a criança ou adolescente será mantido em sua família de origem, a qual deverá obrigatoriamente ser incluída em programas oficiais de auxílio. Então, veja, aqui é no caso específico da questão da pobreza, mas, repito, a pobreza ela atrai outras dificuldades para as famílias. Muitas vezes a condição de usuário de álcool e drogas, por exemplo, está relacionado a uma situação de extrema pobreza e estratégia de sobrevivência, por exemplo, numa condição de absoluta exclusão. Então assim, é complicado você, quando existe um quadro de miserabilidade absoluta, você pura e simplesmente desconsiderar esse pano de fundo que determina as demais vulnerabilidades, ou então ele é importante para determinar as demais vulnerabilidades da família, você desconsiderar isso e falar, não, essa família é pobre porque quer ser pobre, então já que quer ser pobre, então por isso eu vou destituir do poder familiar, porque se ela for pobre sem querer ser pobre, eu não posso destituir do poder familiar. Imagina como é sutil e complexo você avaliar, né, ou mesmo levantar a hipótese, né, de que alguém queira viver numa condição de miséria absoluta porque assim deseja, né? Porque se ela vive nessa condição, né, e por isso ela não consegue criar os filhos, mas não deseja, pelo que está na lei, é obrigação do Estado operar para retirá-la dessa condição, né? Só que, de fato, os meios que são disponibilizados para que isso aconteça, né, eles não são eficientes nesse sentido. Tá? Então, isso dá para vocês uma visão geral, então, das dificuldades que a gente encontra, né? Aí entrando por uma questão mais específica, né? Vamos pensar, então, né, as situações em que uma criança pode ser disponibilizada para adoção, tá? E eu vou colocar 3 situações distintas, tá? Para vocês que estão, né, na fila de espera, né, dos cadastros, né, uma dessas hipóteses não se aplica, mas as outras 2 se aplicam, né? A primeira, que seria essa que não se aplica, seria no caso de adoção, né, de uma criança específica, que a gente chama adoção intuito personae, em que a pessoa vai à justiça pedindo a adoção de uma criança que ela já conhece, com quem ela já mantém algum tipo de vínculo, né? Nesse caso, né, esse caso de adoção é um caso bastante comum, né, de adoção, mas não é essa adoção regular, né, que o Estatuto prevê, que é a adoção por pretendente cadastrado. Isso vai acontecer majoritariamente nas situações em que pai e mãe não conseguiram, de alguma maneira, ou não quiseram criar os seus filhos, essas crianças foram direcionadas para outras famílias, sejam elas famílias, sejam parentes, né, sejam família extensa, ou até terceiros que não têm parentesco, mas essas crianças, de alguma maneira, foram encaminhadas para essas famílias, de alguma maneira, já criam essas crianças, já se estabelece um vínculo, né, de filiação, que a gente chama de filiação socioafetiva, eles se identificam como pai e mãe, ainda que oficialmente na documentação assim não o sejam. Então, nessas situações, o pretendente à adoção, que é alguém que já cria e já cuida dessa criança há algum tempo, ou adolescente, pode ser criança, adolescente, pode ser adulto, inclusive, né, ela procura a justiça para que passe a figurar na documentação dessa criança como pai e mãe, né? Seria um caso de adoção, né, sem a necessidade de que
essa pessoa que está postulando, que está pedindo adoção, esteja previamente habilitada e inserida num cadastro de crianças a serem adotadas, de um cadastro de pretendentes à adoção. Então, essa é uma exceção, né, que a lei permite para adoção de crianças, sem que seja por esse sistema aí da fila de espera, que pressupõe a prévia habilitação. Tem algumas características interessantes nesse caso, né? Uma delas é que essa criança, para ela poder ser adotada por alguém, né? Aí tem uma divisão, se essa pessoa que já cuida da criança é um parente, ele pode propor o pedido de adoção a qualquer tempo, desde que haja um vínculo, né, a lei fala vínculos de afetividade e afinidade, né, entre eles e a criança, podem entrar com pedido de adoção a qualquer tempo. Né? Não dá para fazer um pedido de adoção imediatamente após o nascimento da criança, porque não houve um tempo para que se consolidar esse vínculo, né, de filiação socioafetiva, que é como a gente chama. Né? Isso eu estou para a situação de parentes. Quando é um não parente que já cria essa criança, já mantém um vínculo com ela, o juiz ele não pode, segundo a lei, né, dar essa adoção para essa pessoa que já cuida da criança antes dessa criança completar 3 anos de idade. Tá? A lei estabelece a necessidade de que a criança tenha pelo menos 3 anos de idade, existe esse vínculo existe esse vínculo afetivo entre o pretendente à adoção e a criança. E, em terceiro lugar, é necessário que a pessoa, de alguma maneira, já tenha obtido pelo menos a guarda dessa criança antes dela ajuizar o processo de adoção. São essas 3 condições para que um não parente adote uma criança uma criança específica, sem que ele esteja previamente cadastrado como pretendente à adoção, né, tenha passado por um processo de habilitação. É interessante, né, que a lei, né, tem estabelecido essa idade mínima de 3 anos, mas a gente sabe muito bem por que razão, né? Um dos objetivos da lei é justamente para prestigiar as pessoas, como a maioria de vocês que estão ouvindo, né, que estão numa fila de espera aguardando a adoção, sejam de fato, né, tenham de fato preferência por adoção de crianças, né, a lei tenta de alguma maneira coibir formas paralelas, formas ilegais, né, formas oficiosas, não oficiais de adoção, né, que muitas vezes envolve uma captação de vontade ou até pagamento, né, para mães pobres ou mães que não querem ter os filhos, acaba entregando para essas pessoas, e aí essas pessoas falam assim, eu já estou cuidando de um bebê, gosto muito desse bebê, então eu procuro a justiça para o juiz me dar a adoção. Não dá para fazer isso, é preciso que a pessoa fique pelo menos 3 anos, a criança tenha pelo menos 3 anos, desculpa, então é para coibir aquilo que a gente chama da adoção à brasileira, embora não seja plenamente eficaz para isso, a gente tem claramente aí um dispositivo que tem esse objetivo. Aí tem um detalhe que é um detalhe importante, né, para passar para vocês, que existe uma situação, né, e às vezes quem fica muito tempo na fila de espera tem preferência por adoção de bebês, né, de alguma maneira acaba ouvindo histórias desse tipo, né, de alguém que não quis aguardar, ficar na fila de espera, ficou sabendo do esquema paralelo aí para receber um bebê, e aí é chamado, né, em algum lugar, e aí uma mãe, um filho recém-nascido, entrega o bebê para uma pessoa, o casal que quer adotar. Se, né, nessas condições, não há parentesco nenhum entre a mãe e a pessoa, entre a criança, né, e a pessoa que quer adotar, se ela recebe a criança, né, e pouco tempo depois já procura a justiça, seja para pedir a guarda, seja para pedir a adoção, existe uma altíssima probabilidade de que
o juiz vai determinar, né, o acolhimento dessa criança, vai retirar essa criança do convívio dessa pessoa que não tem parentesco, está na posse de um bebê do qual ele não é parente, e justamente para poder direcionar essa criança para aqueles que estão na fila de espera, né? Aqui na Vara da Infância, onde eu trabalho, isso acontece com relativa frequência, né? De alguma maneira, terceiros que não são parentes acabam recebendo a posse de uma criança, de um bebê que a mãe não quer criar, e inadvertidamente procuram a justiça, né? Logo depois que isso acontece, e assim que é detectado que não há um vínculo ainda, um tempo de convívio suficiente para que se constituísse um vínculo entre essa criança e a pessoa que quer adotar, o juiz manda retirar essa criança dos cuidados dessa família. É uma decisão que afeta, né, a criança, inclusive o direito dessa criança não ser acolhida, mas muitos juízes assim decidem para garantir a regularidade, para prestigiar, garantir a regularidade dos processos de adoção e para prestigiar aqueles que estão na fila de espera porque passaram por um processo de habilitação que é bastante seletivo e bastante complexo. Bom, então, essas são as situações, né, em que cabe, ou que não cabe, né, no caso desse último exemplo que eu dei para vocês, a adoção por pessoas não cadastradas, não previamente cadastradas. A outra hipótese, né, em que uma criança, em que vai acontecer a adoção, né, e essa se dá predominantemente, as outras duas hipóteses, né, elas se dão predominantemente em favor de quem está na fila de espera, né, é a situação em que, primeiro, a mãe concorda, a mãe ou o pai, né, a família natural, concorda em entregar o filho para adoção, caso de entrega voluntária, como a gente disse, né. Esse é um caso, eu vou explicar melhor para vocês daqui a pouco, e a segunda hipótese é quando a justiça decide que os pais, né, ou a família ampliada, né, a família extensa, não tem condições de cuidar dessa criança, e aí a justiça retira os direitos desses pais sobre os seus filhos e disponibiliza a criança para adoção. Então, são esses dois casos, né? No primeiro, que é o que eu vou falar agora, existe a voluntariedade por parte dos pais, né? Eu vou falar aqui com base na realidade, em geral, é só a mãe que está presente nessas situações. A mãe reconhece, né, que não tem condições, né, e aí não precisa sequer detalhar o motivo, né, mas ela não quer criar um filho, não quer criar o filho. Isso pode se dar com mais comum no caso de crianças recém-nascidas, mas pode ser crianças mais velhas também, né? A própria mãe ou o pai se registrou, né, eles comparecem perante a Vara da Infância, e após serem orientados, né, pela equipe técnica do fórum, eles são convidados a participar de uma audiência em que está necessariamente, né, na presença do juiz, de um advogado ou defensor público e do promotor de justiça, e nesta audiência o juiz vai perguntar para essa mãe ou esse pai, se esse pai estiver reconhecido e estiver presente, o juiz vai perguntar se ele concorda com que a criança, né, seja encaminhada para adoção. Havendo a concordância, né, o juiz ele já dá uma sentença extinguindo o poder familiar, ou seja, extinguindo os direitos que o pai e a mãe têm sobre a criança, e já disponibilizando essa criança, né, para a fila de adoção. Então, essa criança já vai estar em condição de ser adotada, e aí vai se fazer a chamada de acordo com as prioridades ou a posição das pessoas que estão na fila. Então, essa é uma situação de adoção, ela não é a situação mais comum, mas houve uma modificação em 2017 do Estatuto que facilitou esse procedimento de entrega voluntária, de modo que, assim, se a mãe, ainda no pré-natal, já sinaliza lá no sistema de saúde, na UBS, por exemplo, que ela não quer ter o filho
não quer criar o filho, ela está grávida, mas não quer criar o filho, essa mãe já é orientada a tomar orientações na vara da infância antes mesmo da criança nascer. Então, se ela mantém a convicção, né, o caso já é aberto lá na vara da infância, aí se ela mantém a convicção logo após o nascimento, aí ela já é encaminhada para fazer essa audiência, participar dessa audiência de entrega, após ser previamente orientada pelo setor técnico, conversar com o defensor público, o advogado, em geral somos nós da defensoria que fazemos essa orientação, né, e aí já vai para a audiência, faz a entrega e a criança já é imediatamente colocada em adoção, ou no máximo, daí 10 dias, se a mãe pedir, porque a lei estabelece um prazo de 10 dias para se retratar, mas a maioria das mães nessa situação, elas abrem mão desse prazo, e muitas vezes autorizam que a criança já saia do hospital, já nem precise passar por um serviço de acolhimento, ela do hospital já é encaminhada para uma família que está na frente, lá na fila de espera. Veja, gente, o artigo 19, se vocês quiserem aprofundar um pouquinho mais, o artigo 19 do Estatuto, que estabelece esse fluxo, ele vai falar, né, de 2 direitos que são os direitos da mãe, né, que é o direito ao sigilo quanto, né, ao nascimento e quanto à entrega. Então, de modo que se essa mãe chega lá e fala, olha, eu dei à luz a essa criança e não quero que ninguém da minha família fique sabendo, né, a justiça não pode ir atrás dos familiares. Veja, eu estou falando isso aqui da forma como eu interpreto, e a gente tem aqui, vamos dizer, um panorama geral de interpretação do que está descrito na lei, mas eu já conheço juízes de outros estados, de outros locais, que acham que não, que a família não poderia, porque como a criança tem direito a ser criada no seio da sua família, a mãe não pode determinar e subtrair o direito da criança de ser encaminhado para um outro parente, caso, né, ela não queira. Mas eu não tenho dúvidas de que a intenção do legislador, ao estabelecer esse direito de sigilo, tanto quanto ao nascimento, quanto à entrega, ela quis facilitar, né? Na verdade, qual foi o objetivo da lei, né? Já existia uma lei já em tramitação anteriormente que regulamentava o que a gente chamava do parto anônimo, né? Que seria, a mãe poderia ter o direito a dar à luz sem se identificar, porque, sei lá, por várias razões, mas isso não foi, na verdade a lei não foi aprovada dessa maneira, mas a ideia, né, do parto anônimo é no sentido de que se a mãe sabe que procurando a justiça necessariamente vai contar para todo mundo da família dela que ela ficou grávida em condições que ela não quer que sejam reveladas, né, e vão atrás de pessoas da família dela para ficar com essa criança, algo que para o resto da vida dela vai resultar em cobranças, em constrangimentos, etc. O que essa mãe vai fazer? Ela não vai procurar justiça para fazer a entrega dessa criança, ela vai dispor dessa criança por outras vias, né? E se sabe que existem vias aí, né? Se você falar, tem um recém-nascido aqui para oferecer, isso não vai ser muito difícil você encontrar alguém que vá querer dar um destino para essa criança, né? Então, o objetivo do legislador foi justamente criar embaraços para que as mães que não queiram permanecer com seus filhos possam fazê-lo sem qualquer constrangimento, né? Aliás, esse é o dispositivo, é o que está escrito textualmente na lei, sem qualquer constrangimento. Então, essa pessoa vai procurar a justiça fala, não, cadê o pai? A senhora tem que vir aqui com o pai, me diz cadê o pai? Ah, cadê a sua mãe? A avó vai querer criar, já que a senhora não quer criar. Ah, mas a senhora não está querendo entregar o seu filho só porque a senhora está desempregada, isso não é motivo, minha senhora, a senhora vai ter que ficar com seu filho. Isso é constrangimento, né? Isso não... se as mães souberem que vão passar por isso quando quiserem entregar o filho, elas não vão entregar pela maneira oficial, essa criança não vai ser direcionada para uma família que esteja efetivamente preparada, né, que são as famílias que estão na fila de cadastro. Então, a ideia do legislador, embora essa lei seja muito mal redigida, péssima, a redação dessa lei é muito ruim,
conflita em vários aspectos com outros dispositivos do Estatuto, dá margem para interpretações as mais esdrúxulas possíveis, mas não há dúvida em relação a esse aspecto que ele quis facilitar a entrega voluntária. E eu vou dizer para vocês que de 2017 para cá, de fato, tem aumentado. Eu trabalho numa região muito grande, essa região aqui da vara em que eu atuo, ela tem aproximadamente 3 milhões de pessoas, e a gente tem visto um aumento, né, até razoável da quantidade de entregas voluntárias a partir dessa lei. É claro que isso tem que ser difundido. Eu já visitei UBS, por exemplo, posto de saúde, em que tem lá um cartaz, em que tenta orientar as famílias, olha, não faça entregas paralelas, procure a justiça e etc. Existe muita desinformação ainda, mas é um caminho importante. E aí, veja, gente, é a forma, para quem está recebendo a criança em adoção, é a forma mais, entre aspas, limpa de adoção que tem, porque, primeiro, há uma manifestação de vontade, né, dos pais concordando com o encaminhamento para adoção. Então, se você tem certeza que essa criança não foi retirada da sua família por conta de uma interpretação, né, dos técnicos ou do judiciário em relação à capacidade ou não dessa família cuidar, então você tem essa voluntariedade, você tem muitas vezes você tem necessariamente uma clareza por parte desses familiares que eles não vão poder ter acesso mais a essa criança a partir do momento que a entrega foi feita. Essa criança se for o caso de um recém-nascido, né, ela vai ter quase nada de vivência institucional, então é como se chegasse na casa do adotante um bebê quase que recém-nascido, que muitas vezes são crianças com menos de um mês de vida que já são entregues em adoção, quando acontece esta forma, quando se dá desta maneira. Mas, do cômputo geral, eu não diria que seja o caso, a situação mais comum, né, de disponibilização de criança para adoção. A terceira possibilidade, né, seria essa, né, em relação ao que eu já fui adiantando para vocês, dessa em que a criança, existe uma suspeita, né, de que a família não... Na verdade, são duas situações distintas aí nesse caso, né? A primeira delas é quando se suspeita por alguma razão que essa família não vai ter condição de cuidar dessa criança. E aí eu falo das situações de bebês recém-nascidos, em que a mãe dá à luz, e aí o serviço social do hospital detecta uma questão de vulnerabilidade pessoal e social muito importante, e aí o próprio hospital, ele notifica as autoridades quanto a essa situação, quanto ao risco que ele supõe haver na entrega dessa criança para o seu pai, para sua mãe, né? Caso, né, quando a mãe deseja, né, obviamente, né, o hospital, ele aí varia muito de local para local, ou ele notifica diretamente a vara, ou notifica o conselho tutelar de que ele supõe que essa criança esteja em risco, esse recém-nascido esteja em risco, caso entregue para a mãe, seja porque a mãe, ali, naqueles dias logo após o parto, ou antes de dar à luz, ela já foi encontrada em situação muito precária, ou é usuária de drogas, né, usuária problemática de drogas, ou vive em condição de vulnerabilidade social muito grande, como mora na rua, ou aparenta ter um transtorno mental grave. Eu já vi, assim, essas situações de vulnerabilidade, elas são muito variadas, né, e depende muito também do olhar do profissional das maternidades em que essas crianças nascem, né? E aí eu não preciso dizer que isso só é vulnerável quem é pobre, porque só no hospital público que vai ter esse tipo de denúncia. Se a família tem alguma condição econômica, a criança nasce no hospital privado, o hospital privado jamais vai comunicar a vara de que essa criança eventualmente possa estar em risco na companhia da sua mãe, né? Mas assim, só retomando, esse é um momento assim muito importante na definição do caso, e quem toma essa decisão de notificar as autoridades é
o serviço social do hospital, né? Eles têm muito poder nesse sentido, né? De olhar para a mãe. Muitas vezes eles notificam falando assim: essa mãe, eu senti que ela estava muito indiferente, não aparentou vínculo, acho que ela não vai conseguir cuidar do bebê, porque aparentemente ela rejeita esse bebê, coisas muito subjetivas. Você vai lá e notifica. Outros acham, não, isso eu não tem que notificar uma situação dessa. Outros, mora em situação muito precária. Eu me lembro de um caso uma vez que a mãe morava num barraco de madeira, que não tinha banheiro, que chovia dentro, né? E o pessoal do hospital, eles solicitam informações para os serviços de acompanhamento, para os agentes comunitários de saúde do território, que muitas vezes conhece já a família, sabe, que vive em situação extremamente precária, e fala, mesmo que essa mãe mostre afeto pelo filho e tal, as condições econômicas dela são muito precárias, então acho que não deve sair do hospital levando o filho. Ou seja, essa situação de vulnerabilidade, repito, de uma forma muito, que é avaliada assim, de uma forma com uma variedade muito grande por essas equipes, né? Ela notifica o conselho tutelar ou o juiz, e aí conselho e juiz reavaliam a situação e podem entender que não, essa criança não pode sair do hospital levando o seu filho, e aí essa criança, então, via de regra, acaba sendo encaminhada para um serviço de acolhimento, seja acolhimento familiar, seja acolhimento institucional. Se vocês depois quiserem, a gente pode conversar um pouquinho em relação à diferença entre os dois modelos. E aí, encaminhando essa criança para esse serviço de acolhimento, lá se vai fazer, conforme determina a lei, né, um plano, que a gente chama Plano Individual de Atendimento, conhecido como PIA, visando trabalhar as vulnerabilidades dessa família para que essa criança possa ser devolvida aos cuidados dessa família. Ou pode acontecer, né, que essa criança já tenha sido entregue para a mãe, já tenha uma certa idade, já esteja sendo criado pela família, e que aconteceu algum episódio, né, que foi detectado, ou de uma violação de direito muito aguda, como, por exemplo, se a criança sofreu uma violência muito grave, foi parar no hospital, e o hospital detecta que ela sofreu uma violência grande, ou negligência, a criança é abandonada, fica trancada em casa 2, 3 dias, sem nenhum adulto para tomar conta, né, ou violências não tão, ou negligência ou violências não tão graves, mas crônicas, né, são que conformam, vamos dizer, um quadro de persistência no tempo, né, de crianças que ficam fora da escola, que não têm acompanhamento de saúde, que apresentam sinais de violência, cujos pais submetem as crianças a uma sexualização precoce, ou seja, assim, casos, situações mais que não são tão agudas, mas são cronicamente violadoras dos direitos dessas crianças. Então, de algum momento, de alguma forma, né, essa situação chega ao conhecimento das autoridades, ou do Conselho Tutelar, ou do Poder Judiciário. Aí é feita uma avaliação do caso, entende-se que não dá para trabalhar o fortalecimento dessa família para que ela não viole mais os direitos dos filhos, mantendo os filhos nessa família, e então se decide aí encaminhar essa criança para um acolhimento, né? E aí, então, seja porque, no primeiro caso, né, o hospital desconfiou da capacidade protetiva dessa criança, seja porque essa criança, de fato, sofreu violação dos seus direitos, né, já convivendo com essa família, essas crianças são encaminhadas para os serviços de acolhimento. No serviço de acolhimento, repito, né, a lei é muito clara, né? Existe uma obrigação por parte dos profissionais dos serviços de acolhimento de elaborar um plano individual de atendimento visando a reintegração familiar. Então, não dá para a criança entrar no serviço de acolhimento e de lá ser encaminhada imediatamente para adoção. Mas tem várias em que os juízes fazem isso de uma certa forma. Se eles acham que a violação de direito sofrida pela criança é muito significativa, tem promotores que abrem processos de acolhimento juntamente com o processo de destituição do poder familiar, já pedem para o juiz já uma liminar de suspensão do poder familiar e colocação antecipada dessa criança com pretendente cadastrado, né? Eu não preciso dizer que nesses casos, né, que do meu ponto de vista é muito difícil você sustentar à luz da legislação que nós temos hoje, não vou nem dizer se está correto ou se não está, mas eu parto aqui do princípio que se nós temos uma legislação, a gente tem que cumpri-la, a menos que a gente a mude, né? Então, assim, mas nessas varas em que a justiça age dessa forma, a criança acabou de entrar no acolhimento e, assim, uma semana depois já é disponibilizada, né, para pretendente cadastrado,
existe uma insegurança jurídica muito grande por parte de quem recebe essas crianças, né? Esses casos em que a criança é entregue para pretendente cadastrado, que está na fila, sem que a situação jurídica dela esteja plenamente definida, ou seja, sem que haja uma decisão definitiva disponibilizando ela para adoção, essas situações elas sempre comportam um certo risco de que isso possa ser revertido, né, e essa família que recebeu essa criança, que já tem uma pretensão, obviamente, né, de tê-la em caráter definitivo, possa, daí a algum tempo, não mais manter a criança, ter que devolver essa criança, porque a justiça se precipitou e, por meio de um recurso, né, essa decisão foi revogada, foi cassada. Nesses casos, né, gente, caberia, isso cabe ao setor técnico das varas, né, aos técnicos das varas, tentar esclarecer de forma mais detalhada possível quais são os riscos, né, para os pretendentes poderem optar, falar, não, eu não quero receber uma criança numa situação de insegurança jurídica, então eu prefiro então aguardar mais um pouco na fila para saber que quando eu receber uma criança, eu tenha uma convicção praticamente certa de que eu não vou ser obrigado, né, a depois devolvê-la porque houve uma mudança na decisão judicial provisória. Tá? Mas só voltando, então, pelo que diz a lei, esse caso em que as crianças, em que há a detecção de uma situação de violação de direito, uma situação de risco grave para essas crianças e elas vão para o serviço de acolhimento, a obrigação do serviço de acolhimento, está lá escrito com todas as letras, é elaborar um plano de atendimento dessas famílias visando a reintegração familiar. Então, aí o que tem que fazer? Tem que se fazer um diagnóstico das vulnerabilidades dessa família, né? Tem toda uma metodologia para elaborar esse plano, aí estabelece um diagnóstico, aí estabelece metas para que essas dificuldades, essas vulnerabilidades sejam superadas, define-se quais são os serviços da rede de atendimento que vão interferir, define-se qual é o papel, o que cabe à família, o que cabe à rede, o que cabe ao serviço de acolhimento, o que cabe ao acolhido nesse plano, né, de atendimento individual, nesse plano individual de atendimento, e aí se faz uma reavaliação a cada 3 meses da evolução desse plano. Então, ainda que a família tenha muita vulnerabilidade, se ela, de alguma maneira, está demonstrando interesse e adesão à proposta de intervenção que foi feita, o juiz tem que ir dando mais prazo, né? E aí, gente, a lei fala que uma criança não pode ficar no serviço de acolhimento por mais de 1 ano e meio. De modo que também não é assim, vou dar mais prazo, vou dando prazo até quando for necessário. O cerco vai se fechando e essa família tem que, de alguma maneira, demonstrar, vamos dizer assim, um empenho e uma adesão bastante exemplar, né? Quase que sem vacilos, o que é muito difícil muitas vezes de acontecer. Às vezes as agendas dessas famílias que têm filhos acolhidos são agendas muito sobrecarregadas, com vários atendimentos por diferentes serviços durante uma mesma semana, e muitas vezes eles não têm nem recurso para se deslocar para todos esses serviços de atendimento, tem toda uma série de dificuldades para que elas cumpram as metas que estão estabelecidas nesse plano de intervenção. Mas a tendência a cada 3 meses vai se reavaliando, se a família vai demonstrando adesão, interesse, potencialidade, aí os 3 meses vão sendo, mais 3 meses é dado, né? E assim por diante, e até que lá na frente, quando tiver com 1 ano e meio, se decida pela devolução da entrega, pela devolução da criança para sua família natural ou família extensa, ou então, né, pelo ajuizamento dessa ação de destituição do poder familiar, que significa o quê? Significa ação de destituição do poder familiar, significa que o promotor de justiça, ele entende que não dá mais para seguir investindo nessa família natural, essa família extensa, e aí, então, ele abre um processo para retirar os direitos do pai e da mãe sobre a criança, porque é condição para que essa criança seja encaminhada, para que essa criança possa ser adotada, né? Ou que ela concorde com a adoção, está no artigo 45 do ECA, ou que os pais concordem com a adoção, ou que os pais tenham perdido o poder familiar. E aí os pais perdem o poder familiar, seja porque
eles falecem, né, no caso de criança órfã, ou porque os pais perderam o poder familiar por decisão judicial. Então, a gente chama o processo de destituição do poder familiar, na verdade, é uma possibilidade de perda do poder familiar por decisão judicial. Repito, você perde o poder familiar quando seu filho completa 18 anos, se você ou seu filho morre, você também perde poder familiar sobre ele, obviamente, né? Ou se o juiz decreta a perda do poder familiar por meio de uma ação de destituição do poder familiar. A legislação estabelece um prazo rápido de 4 meses no máximo para que um processo de destituição do poder familiar seja julgado, né? Isso, infelizmente, nem sempre é possível cumprir esse prazo, porque a gente, aqui na capital de São Paulo, tem uma dificuldade muito grande para localizar as famílias, para elas serem intimadas para apresentar defesa, por conta da uma questão de numeração, né, de ruas. Você, muitas vezes, o pai e a mãe estão visitando a criança no serviço de acolhimento e está correndo um processo de destituição do poder familiar, o oficial de justiça não consegue localizar o pai e a mãe para entregar a intimação de modo que eles possam exercer a defesa. Quando eu falo em exercer a defesa, é interessante, né, porque essa lei 12.010 de 2009, ela estabeleceu de forma bastante clara, né, que as famílias têm direito de defesa já obrigatório a partir do momento em que a criança é retirada do seu convívio. Isso não era claro na redação original do Estatuto. Então, muitas vezes o Conselho Tutelar, o juiz, tirava a criança da mãe e não falava para ela, você tem que procurar um advogado para se defender, mãe, pai, né? Eles simplesmente tiravam a criança da mãe e falavam, você vai lá na vara da infância conversar com os técnicos, você vai lá no abrigo visitar seu filho, etc. E os processos iam se desenrolando sem que as famílias soubessem exatamente o que tivesse acontecido, sem que elas pudessem interferir na produção da prova, sem que elas pudessem criticar as avaliações, naquilo que elas não concordam, né? Mas a partir da lei de 2009, as famílias passaram a ter o direito de se defender desde o momento em que a criança é acolhida. Porque antigamente, a grande maioria dos casos, né, o advogado ele só entrava quando já estava em curso a ação de destituição do poder familiar, né? E aí, muitas vezes, quando o advogado entra já na destituição do poder familiar, já passou 1 ano, 2 anos, e você tem muito pouco a fazer. Quando o advogado entra desde o início, eu digo advogado ou defensor público, entra desde o início, a gente tem condições muito melhores para poder garantir os direitos dessas famílias, etc., né? Desde o início, inclusive reclamando, né, de eventuais serviços que são mal prestados, né, e, sobretudo, dando a esses familiares o direito de conhecer com clareza os motivos pelos quais lhe tem sido negado o direito de permanecer com seus filhos, né, e a partir daí dá a eles a oportunidade, né, de se conduzir de uma ou de outra forma para tentar atingir os seus objetivos. Bom, Marta, acho que eu já falei bastante, né? Foi um panorama bem geral, né? E aí eu gostaria de, então, no tempinho que nos resta aí, talvez ouvir um pouco o pessoal, responder algumas perguntas, tá bom? Obrigada, Flávio. Tem algumas questões aqui, sim, e vamos ver se a gente consegue fazer uma síntese. Primeira questão aqui do Éden, que você fala, né, que tem uma confusão na lei, né, se é ou não é esse tempo. Então, ele pergunta assim, seria o caso de tornar a lei mais específica ou a amplitude de possibilidades de interpretação é desejável? Que às vezes dá muita... Entendeu? Entendi. Essa é uma questão importante, assim, de reflexão, só não apenas nesse campo, mas em diversos ramos do direito, né? Você tem 2 valores muito importantes, né, em qualquer campo que é regulamentado pela justiça, que é a segurança e a justiça, né? Qualquer campo que é regulamentado por lei, você tem esses 2 valores importantes para a legislação garantir, a justiça e a segurança.
A justiça você garante quando você dá uma margem de liberdade para o juiz analisar a situação concreta, né, e definir de acordo com as particularidades de cada situação concreta, né? Isso você permite que a decisão seja mais justa. E para isso você não pode amarrar as regras de uma forma muito detalhada, porque aí cria uma rigidez em que o juiz é obrigado a decidir sempre da mesma forma e ele não vai ter a condição, né, de dar a cada um o que é seu, né, numa das definições políticas, uma das definições clássicas de justiça. O outro aspecto que toda legislação deve tentar contemplar é o que a gente chama da segurança jurídica. E para dar segurança jurídica, a lei teria que detalhar o máximo possível, né, cada uma das situações, de forma que a gente pudesse saber de antemão como é que vai ser a decisão judicial. Você conseguir conciliar as duas coisas, segurança jurídica e justiça, né, é uma tarefa para o legislador, de uma forma geral, é uma tarefa inglória, né, difícil. Então, você tem que ter aspectos em que você seja mais específico e tem que ter aspectos em que você deixe uma certa margem de discricionariedade, ou seja, de liberdade para o juiz decidir. O que eu acho não é que a gente precisa de uma lei mais específica, embora ela pudesse ser mais específica em alguns aspectos, mas eu acho que o nosso maior problema não é isso. O maior problema que nós temos é um déficit conceitual, né, sobretudo para as áreas técnicas, ou seja, para as áreas que fazem uma avaliação de risco, né, em relação ao que é de fato um risco grave, ou seja, a gente precisaria de ter referenciais técnicos, né, que permitissem fazer essa aferição de forma mais objetiva, ou pelo menos de uma forma mais fundamentada, né? O que nós temos hoje é um achismo muito grande por parte de toda a rede, né? As pessoas não sabem qual que é o mínimo que se exige de uma família para que ela possa criar um filho, porque a gente vive num estado laico, né? Num estado em que você tem um pluralismo, então você tem que aceitar diversas formas de famílias criarem filhos, né? Agora, qual que é o mínimo aceitável, né? Você tem então aí o direito de famílias que querem criar os filhos de uma forma mais solta, né? E você tem famílias que querem criar os filhos de uma forma rígida, o Estado tem que aceitar todas essas diferenças. Agora, o que é o mínimo que eu não posso transigir, né? A gente não tem clareza em relação a isso, né? Eu acho que a gente poderia ter uma produção, talvez técnica, mais direcionada a dar critérios claros de mensuração de risco para os profissionais que avaliam isso, porque hoje em dia o risco é mensurado de uma forma muito subjetiva, e que cada um, assim, onde falta um referencial técnico, né, baseado em pesquisas científicas, né, vai entrar convicções pessoais, visão de mundos particulares, e vai entrar uma projeção no outro daquilo que eu acho que é a forma ideal de criar os filhos, porque é a forma que eu crio meu filho ou a forma que eu fui criado. Então, você abre margem para isso, e os trabalhos eles ficam muito enviesados, né, a partir de visões pessoais e pouco técnicos, de uma certa forma. Obrigada, Flávio. Já aproveitando esse gancho, daí tem uma outra pergunta aqui do Amauri, falando assim, não seria o caso de ter uns prazos pré-determinados, né, exceto casos de pobreza, sendo assim vistos como álcool, drogas, possibilitasse uma aceleração de processo de acolhimento e depois, consequentemente, adoção, já visto que a maioria dos pretendentes à adoção desejam crianças mais novas, e que, por conta dessa demora, né, das diversas interpretações, ficam no acolhimento e sem possibilidade de adoção. E quando terminam todas as possibilidades da família natural, a criança já cresceu, né, com um perfil que foge da grande maioria dos pretendentes, fora as questões traumáticas e tudo mais ao longo desse processo. Não, eu acho que sim, tem vários aspectos, mas eu também não acho que seria uma rigidez de prazos maiores. Eu acho que a primeira coisa é que a gente precise de uma atividade específica de fiscalização, né, do judiciário, para que os prazos que existem...
desculpa, gente, que os prazos que já existem sejam observados, né? Você tem prazos bastante razoáveis, né? Você tem prazos para tudo, para enviar relatório, para promotor se manifestar, para juiz decidir, prazo para encerrar processo, e os prazos para as famílias, eles são cumpridos à risca, mas os prazos do judiciário, ninguém fiscaliza, né? Então, você tem muitos locais em que esses processos simplesmente não têm nenhuma prioridade, ficam esquecidos lá nos escaninhos, e aí alguém tem que vir, tem que fiscalizar e tem que responsabilizar os juízes. Agora, responsabilizar juiz, gente, eu não preciso ir muito a fundo em relação a isso, né? É uma coisa muito difícil de acontecer. Primeiro, eles vão ser julgados pelos pares, e sempre... A criação do Conselho Nacional de Justiça permitiu, de alguma maneira, né, vamos dizer assim, um pouco mais de controle sobre isso, mas a gente tem essa dificuldade, né? Quem fiscaliza o fiscal? Porque assim, o serviço de acolhimento atrasa uma semana para enviar o relatório, eles mandam lá um ofício, né, mal criado, dizendo que está atrasado o relatório, só que o relatório chega na justiça e demora um mês para o promotor se manifestar, 2 meses para o defensor se manifestar, mais 3 meses para o juiz decidir, e muitas vezes não é porque o juiz está em dúvida e está pensando, é porque simplesmente o processo ficou parado porque o funcionário não deu andamento, né? Não passou de uma mesa para outra, e porque falta uma ordem para que isso seja visto com prioridade, né? Então, a questão, eu acho que não é, o nosso problema não é a falta de fixação de prazos rigorosos e curtos. O que a gente tem é um déficit no cumprimento dos prazos que já estão fixados, né? Tem uma outra dimensão, né, na sua pergunta aí, que fala da questão da preferência, né, dos pretendentes por crianças menores. Esse é um perfil que vem mudando ao longo do tempo, né? De fato, eu acho que talvez a maioria ainda se mantém, mas a gente houve uma extensão muito significativa, né, enquanto a disponibilidade para adoção de crianças mais velhas. Inclusive, nós estamos tendo questões bastante importantes relacionadas às adoções tardias, né, atualmente, porque justamente o perfil de adotantes de crianças mais velhas ampliou, né? A gente teve uma redução muito significativa das adoções internacionais, que eram a única saída para crianças mais velhas ou grupo de irmãos, também porque houve uma ampliação nesse perfil. Agora, as crianças menores, por que é mais difícil você resolver a questão rapidamente para as crianças menores no primeiro ano de vida? Porque, nesse caso, uma criança que é retirada, que é impedida de conviver com a sua família, né, porque lá no hospital se detectou uma vulnerabilidade, você não tem concretamente uma situação definida de violação de direito por parte dos pais. Você teve uma ação preventiva da justiça que é importante, mas você não deu oportunidade para esses pais mostrarem que eles são capazes de criar os filhos. Então fica difícil você dar uma destituição do poder familiar de uma mãe que sequer pôde ter a oportunidade de tentar criar o filho se ela diz que ela acha que ela tem condições. Daí porque você tem que dar a possibilidade para que ela se capacite, para que ela resgate a sua capacidade protetiva, né, como se costuma dizer, e só se ela fracassa, vamos dizer, nesse programa de capacitação é que você teria um fundamento para destituir do poder familiar, porque você não pode fundamentar o pedido numa violação de direito que essa mãe impôs ao filho se essa mãe sequer teve a oportunidade de criá-lo dizendo que ela tem condição de fazê-lo, entendeu? Então, de fato, esses casos mais precoces são de difícil solução. Eu entendo a sua preocupação, mas da forma como está a legislação posta hoje, não é fácil resolver isso, não. Obrigada, Flávia. Eu vou alternar com uma pergunta que a gente recebeu quando a gente fez a inscrição, quando o pessoal fez a inscrição, que é justamente sobre racismo, né? Assim, o que tem sido feito para combater o racismo contra famílias negras que têm seus filhos institucionalizados e que acabam sendo disponibilizados para adoção? Eu espero que em outros lugares esteja sendo feito, mas assim, pelo que eu posso dizer da minha experiência, não é feito nada. Esse é um tabu, né? Isso ninguém... Vocês vão fazer uma visita num serviço de acolhimento, né? Vocês vão ver lá, né, qual que é a origem étnica da grande maioria das crianças, né?
E aí vocês pensam, não, é porque, na verdade, a maioria dos pobres são negros. É a mesma coisa quando você entra numa penitenciária, né? Assim, é uma realidade que está lá exposta aos nossos olhos e que a gente simplesmente se recusa a entender que ali tenha um componente de racismo, né? E o racismo, do meu ponto de vista, se dá, né, assim, em várias dimensões, mas eu vou dar destaque a uma delas, é assim, qual é a probabilidade, né, de uma família negra ter o filho retirado em relação a uma família branca, né? Da mesma forma como que a gente quando a gente pensa lá no sistema penal, né? Você pensa qual que é a possibilidade de condenação de um suposto acusado de pele escura, né, em relação a um de pele branca, né? A gente não tem essas pesquisas, a gente não tem essa preocupação, a gente não fala nesse assunto, né? Aqui em São Paulo, só para vocês terem uma ideia, aqui em São Paulo nós temos um programa de adoção tardia que é chamado Adote um Boa Noite, né? Se vocês quiserem dar uma olhada lá na internet, é uma página aberta, se põe lá no Google Adote um Boa Noite e vocês vão ver lá as fotos de crianças, é um programa de adoção tardia, né? De busca ativa para adoção tardia. Olhem lá o perfil das crianças, quase adolescentes, a maioria adolescentes que estão lá, né, pedindo uma família. Vocês vão ver o recorte racial aí inequívoco, né? Eu reconheço, né, que existe um componente aí, né, e aí está um pouco naquilo que a gente começa a falar agora, de um racismo estrutural. Existe esse componente muito forte, mas reconheço que a gente não tem feito nada, né, e a gente nem sequer tem tocado nesse assunto. E agradeço a sua pergunta aí para poder chacoalhar a gente, no sentido de que alguma coisa tem que ser pensada a respeito. Obrigada, Flávio. Tem uma outra também, que é assim, sobre o projeto de lei de celeridade nos processos de adoção da Janaína, com relação a permitir que as famílias acolhedoras adotem as crianças acolhidas por eles. O que você acha disso? Eu não cheguei a ver o texto do projeto da Janaína, a gente até discutiu na reunião do Núcleo da Infância da Defensoria na sexta-feira passada. Parece que tem 3 ou 4 disposições, uma delas é essa aí. Em primeiro lugar, sim, eu até vi uma fala da deputada lá, quando ela apresentou em 5 minutos lá na Assembleia, que tem um vídeo disponibilizado, ela falou, não, que isso é totalmente compatível com a legislação, não sei o quê. Essa é a primeira ressalva que eu faço, não dá para estabelecer regras referentes a isso por meio de uma lei estadual que valha só para o Estado de São Paulo. Essas regras, elas são de natureza federal, né? Tem que ser por lei federal, isso tem que ser disciplinado por lei federal, não tenho dúvida nenhuma em relação a isso, que existe uma reserva de jurisdição sobre isso. É como se o Estado quisesse modificar uma disposição que está no Código Civil ou no Estatuto da Criança e Adolescente, isso tem que ser discutido em âmbito federal no Congresso Nacional e não na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Eu acho que a probabilidade dessa lei passar num juízo preliminar de admissibilidade em termos de competência legislativa é muito pequena, né? Agora, a ideia de você converter automaticamente pretendentes cadastrados em família acolhedora, assim, eu não tenho uma posição fechada em relação a isso, só que o que eu levanto em termos de dificuldade, que é o que me vem à cabeça inicialmente, é que o perfil, né, de uma e de outra, de uma família acolhedora em relação ao pretendente cadastrado, é totalmente diferente. O pretendente cadastrado ele tem que ser treinado, né, ele tem que ser justamente por isso que é difícil aqui no Brasil, né, a gente conseguir emplacar esses programas de família acolhedora, né, que é uma realidade, né, para a maioria das crianças, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, porque justamente você tem que amar essa criança, manter um vínculo afetivo com ela, cuidar dela, mas estar preparado para que a qualquer momento ela ir embora,
né? É justamente essa capacidade de se dispor, dessa criança quando o destino final dela é reconhecido, que qualifica, né, o profissional que vai fazer o acolhimento familiar. Então, eu repito, quer dizer, essa sensação de transitoriedade, né, que não é qualquer um que é capaz de fazer, porque, ao mesmo tempo, você tem que conseguir constituir um vínculo, né, de cuidado, de afeto, mas sem que isso gere uma pretensão de você fazer com que esse vínculo se perpetue. Isso é muito difícil, inclusive na nossa cultura, né? E por isso que eu acho que há uma dificuldade realmente de recrutamento, seleção de famílias para esses serviços de acolhimento. O pretendente cadastrado, ele está lá porque ele quer um filho, né? Ele quer uma pessoa com que ele vai manter um vínculo de permanência, alguma coisa definitiva, né? Com quem ele tenha pelo menos uma expectativa forte, né? De manter uma convivência, né? Vamos dizer, permanente, ele não está ali treinado, né, para manter, né, para essa coisa passageira que é típica do acolhimento familiar. E aí a forma como ele vai lidar com essa criança, já considerando ela como filho, né, pode incentivar a criação de laços cuja ruptura não vai ser sofrida apenas pelos, né, entre aspas, adotantes ou família acolhedora, mas também pela própria criança. Eu acho que isso vai gerar uma confusão na própria criança em relação à figura desses adultos que estão tomando conta dela, se são adultos que estão tomando conta dela de uma maneira transitória ou definitiva. Então, eu acho que aí, com a palavra, né, os técnicos que estão acostumados a lidar diretamente com isso, mas me parece que essa dificuldade tenha que ser pensada. Agora, você pode ter pessoas que estejam na fila de espera para adotar, mas que também disponham, né, de uma flexibilidade para receber crianças em caráter transitório. Não estou dizendo que uma coisa inviabiliza a outra. Agora, a preparação de um e de outro tem que ser distinta, né? Então, se você está sendo preparado... Só que ela fala que e essas pessoas terão preferência para adotar, aí já confunde as coisas mais uma vez, assim, de fato a gente precisa aprofundar um pouco isso. Tá? Não vou dizer que sou necessariamente contra, mas é algo que precisa aprofundar. Obrigada, Flávio. Tenho mais uma pergunta aqui, vamos tentar já também encerrando, porque no final tem muitas perguntas, mas vamos tentar dar uma abreviada aqui, que é do Éden. Qual a incidência de casos em que a criança é devolvida pela família pretendente após a família biológica recorrer da destituição e ganhar a causa? Então, é difícil dizer para você, porque o panorama no país em relação a isso é muito variado. Então, naquelas varas em que os juízes se apressam demais, né? Eu sei que a Janaína, ela fala sobre isso também, né? Que nenhuma criança, nesse projeto dela, ela tenta contemplar isso, e um dos fundamentos que ela dá é assim, justamente pessoas que receberam essas crianças, as crianças estão sendo muito bem cuidadas, elas depois são separadas dessas crianças por conta de decisões judiciais, etc., né? E eu não sei mensurar o quanto isso acontece, mas assim, quanto mais os juízes tentam agilizar o processo de liberação de uma criança para adoção, passando por cima de um arcabouço legislativo, de uma série de dispositivos legais que a gente tem, garantindo direito para as famílias, maior é o risco de haver essa reversão. Eu vou dizer para você que, na minha experiência profissional, né, de muitos e muitos anos atuando na área, isso nunca aconteceu, mas na vara em que eu atuo, não acontece situações de que a criança é ao mesmo tempo acolhida e já entregue imediatamente para
para a família, para pretendente cadastrado. Aqui, toda criança que é acolhida, se faz uma tentativa, né, de tentar devolver para a família, exceto no caso de entrega voluntária, obviamente, mas quando não há voluntariedade, a gente sempre vai tentar achar a família extensa, sempre vai tentar dar uma chance para a família natural, e aqui na vara que eu atuo, o índice de reversão é baixíssimo, eu vou dizer que nunca aconteceu. Mas também eles são cuidadosos nessa entrega antecipada. Tá? Então, se vocês tiverem ou receberem de alguma vara uma oferta de receber uma criança que a situação jurídica está ainda indefinida, perguntem quanto tempo essa criança está acolhida. Se essa criança acabou de ser acolhida e tem familiar vivo, né, aí existe um risco de reversão maior. Agora, se a criança está acolhida há 1 ano, você pode imaginar, pô, em 1 ano nada, não aconteceu nada que fosse suficiente para que essa criança fosse devolvida para a família natural ou família extensa, então eu posso ter um certo nível de tranquilidade que não vai acontecer nada de uma hora para outra, então a possibilidade de reversão é menor. Então, eu sei que para vocês é difícil, nessas horas seria importante que vocês tivessem acesso, inclusive, a uma assistência jurídica para poder esclarecer, de fato, qual risco existe ou não, se o risco é grande ou se não é, mas é difícil eu responder para vocês. Provavelmente em varas no qual os juízes sejam muito assodados para resolver rapidamente a situação em prol do pretendente cadastrado, atropelando os direitos da família, a insegurança é maior, a possibilidade de reversão é maior. Obrigada, Flávio. Tem aqui até uma complementação da Lígia, né, que ela fala: boa noite, meus avós foram acolhedores por muitos anos, tivemos esse convívio como algo natural durante a vida, e para mim foi muito aprendizado, e tenho também tios adotados e biológicos, né, então uma observação de quem na pele, né. Uhum. Bom, eu acho que a gente vai deixando por aqui, né, porque senão também já estamos na adiantada da hora, fica cansativo também bastante para o Flávio. Queria agradecer, Flávio, você aceitar o nosso convite, pela participação de todos, e eu vou passar a palavra para a nossa presidente, para a Cecília. Obrigada, Flávio. Obrigado, mãe. Quero agradecer imensamente, doutor Flávio, realmente a sua contribuição para nós, para pais que já são pais adotivos e para os pretendentes, foi assim extremamente importante para que a gente conheça esse outro lado, né, e tenhamos sempre em mente o quanto é importante para a criação dos vínculos com os nossos filhos, que os direitos deles, em todas as fases, que eles sejam garantidos. Isso faz toda a diferença na construção desses vínculos. Então, em nome do Acolher, dos voluntários, eu quero agradecer a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Quero agradecer também a todos que estiveram aqui conosco essa noite, né? E lembrar que para receber o certificado, né, declaração de participação, por favor, preencham o formulário de avaliação nesse link que eu coloquei aqui no chat, e também foi enviado por e-mail para vocês. E durante a semana a gente vai estar enviando essas declarações para vocês. Boa noite a todos e muito obrigada. Boa noite. Boa noite, obrigada pelo encontro. Obrigada pela presença de todos, né? Boa noite, obrigada a todos, obrigada, doutor Flávio, obrigada pela presença. Foi ótimo. Muito obrigada a todos, a Cecília, a Marta. Boas festas. A você também. Obrigada. Tchau, gente. Vou fechar, tá? Aí. Tchau, Bia. Boa noite. Tchau, Carol.
Boa noite, Eden. Boa noite, Carol. Boa noite. Tchau. Beijo. Até amanhã para quem é de amanhã e boas festas para quem a gente não vê mais. Aonde, Boquinha? Aqui assim. Gente, eu consegui entrar hoje. Maria. Enfim. Boa noite para todo mundo que foi excelente. Aqui, ó, tá vendo? Uhum. E, ó. Isso aqui, não sei o quê. Stop vídeo.